Bem-vindos a mais um MM Lifestyle. Hoje a gente está vindo num cenário diferente, olha que legal. Eu trago para vocês porque na verdade eu esqueci de fazer a introdução dentro do carro, então eu estou fazendo o cenário aqui hoje, editando o vídeo, estamos editando o vídeo e eu venho trazer para vocês Renault Duster. Aqui nós estamos trazendo a versão pré-facelift, né, da Duster que tem atualmente em 2020. Porém, muitas características dessa Duster que a gente tem atualmente, principalmente de powertrain, né, câmbio e motor, elas são muito parecidas. Os itens de interior desse carro tiveram várias mudanças, então assim, o que eu comentar de interior, refira-se a Duster até 2019. Após isso, não considere o que eu falar aqui nesse vídeo, porque o interior teve mudança e pelas imagens que eu vi, ele realmente ficou muito melhor, né? Mas falando de Duster 2019, aí para quem está pensando em comprar um carro usado, seminovo, pode ser uma opção interessante para quem tem família. Mas é assim, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. E siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, MM Lifestyle. É isso aí, bora pro vídeo! Falando um pouco sobre a Duster, esse aqui já é o segundo dia que eu tô andando com o carro, já andei 500 km com esse carro, então já posso falar sobre o carro, acho que eu já conheci um pouco mais sobre o carro. Primeiramente, esse carro aqui ele contém um motor de 120 cavalos e 16,5 kg força média de torque, isso tudo no álcool, essa informação, e na gasolina são 118 cavalos, né? Mesmo torque. A suspensão desse carro aqui é eixo de torção na traseira, MacPherson na dianteira, freio a disco nas rodas dianteiras, freio a tambor na roda traseira. Então assim, ó pessoal, esse carro tem algumas características de carro de um segmento mais simples. Apesar da suspensão ser eixo de torção na traseira, o carro é muito confortável. Isso realmente, assim, a suspensão é confortável. O carro, o banco, o painel, essas coisas eu vou comentar depois. A suspensão dele é bem macia, é bem confortável, pode pegar buraco, pode pegar imperfeições na pista, não tem problema. O carro é bem confortável. Só que isso sacrifica um pouco a estabilidade em curva, porque como a suspensão é muito macia, ela precisaria ser um pouco mais rígida nas curvas. A gente percebe que tem rolagem de carroceria nas curvas. Então você vai querer fazer uma curva 100 por hora, né? Aqui considerando que aqui a gente está numa estrada com um limite de 110, se eu vou fazer a curva, algumas curvas no limite eu sinto a transferência de carga das rodas para as rodas externas da curva. Então isso não é bom, né? E eu percebo que o fato do CG desse carro ser mais alto, a gente percebe essa jogada. Então assim, eu sinceramente achei que faltou um pouco de segurança. Eu acredito que alguns concorrentes, por exemplo a Renegade, é um carro que é um pouco mais baixo e tem suspensão independente, então isso faz com que o carro pode se sair melhor nas curvas do que a própria Duster, né? Essa aqui já é um projeto que existe desde 2011, então é um projeto um pouco mais antigo, é um conceito de projeto onde não tiveram grandes atualizações. E esse motor aqui, essa configuração de powertrain, motor, transmissão, é a mesma do que vem na Duster nova, 2020, que já teve o facelift da Duster, né? Tanto de painel, quanto alguns itens de multimídia, a parte externa, frente, traseira, né? Esse powertrain eu acho que ele é um pouco fraco para esse carro, poderia ser um pouco melhor. Apesar que em alta velocidade, ela segura tranquilo, então fica ali em torno de 3.000 giros quando eu estou a 120 km por hora. O que assim, o câmbio CVT aqui, ele tenta priorizar o consumo. Apesar de que a gente viu aí 7 km por litro fazendo no álcool, um trecho de estrada, não está bom. Então o carro bebe um pouco, mas assim, eu acho que alguns concorrentes bebem também, não tem problema, um consumo um pouco mais elevado não é normal nessa categoria.
Em relação à transmissão desse carro, aqui nós temos um câmbio CVT, onde nós temos 6 velocidades simuladas, né? A gente sabe que o câmbio CVT não teria velocidade, mas pelo fato de ele ter trocas manuais aqui na alavanca de câmbio, a gente teria, então aí a questão das 6 marchas simuladas. O acabamento dele eu achei um pouco pobre, é tudo plástico, pessoal, não tem nenhum tipo de revestimento. Mesmo tendo esse black piano aqui no painel central, eu não gostei. Eu achei o acabamento assim, até algumas peças são um pouco mal encaixadas. Eu acho que o concorrente, por exemplo, até o próprio Volkswagen T-Cross, eu sei que, pessoal, ele tá uma classe um pouco acima, mas o próprio Volkswagen T-Cross, que o acabamento já não é tudo aquilo, é bem melhor que esse carro aqui, tá? E sem falar da Renegade. A Renegade, apesar de ela ter um motor 1.8, que bebe um pouco, é um motor um pouco gastão, e até considerando o peso do carro ele não vai desenvolver tanto, assim como a Duster, o acabamento da Renegade é bem melhor. Mas esse carro aqui, nem tudo são coisas ruins. Ele possui uma coisa muito boa, que é espaço interno e porta-mala. Pessoal, pra mim que tá viajando aqui fora, esse carro aqui ele atende muito bem na questão de porta-malas. Consegui colocar todas as minhas coisas, mudança inteira, vim de Malaicuia pra Santa Catarina e não tô tendo problema de espaço nesse carro. Uma coisa que me desagradou muito, duas coisas, né? Além do acabamento. Posição em dirigir. Eu achei assim, a posição de dirigir ela até que é boa, é alta, só que o volante não tem regulagem de profundidade, só tem regulagem de altura, né? E, pô, não tem regulagem de profundidade, pra mim que tem 1,91 de altura, eu sinto, depois de algumas horas dirigindo, essa região aqui, ó, né, começa a doer, então eu tenho que segurar o volante embaixo. Isso eu achei bem desconfortável, então eu não recomendo esse carro aqui pra quem é muito alto, pra quem vai fazer viagens longas, tá totalmente fora de questão, tá? Além da performance em estrada, que ela deixa a desejar um pouco nesse motor 1.6. Talvez o motor 2.0, ele realmente vai conseguir te entregar mais performance e, claro, vai beber mais também, né? Vai consumir mais combustível. Mas assim, pessoal, a Duster é um carro legal. Eu acho que, no final das contas, né, eu acho que é um carro assim, pra quem busca um carro barato, né? Ele é um carro que hoje tu consegue comprar usado, essa versão 2019, por 55, 60, 70 mil reais, dependendo da configuração, se vai ser 1.6, 2.0, manual ou CVT. Acredito que é um carro interessante, assim, mas assim. Aí eu te pergunto, vale a pena comprar Renault Duster? Pessoal, eu acho que assim, mesmo ela tendo passado pelo facelift, eu acho que essa configuração de motor e câmbio ela tá um pouco já ultrapassada. Eu não compraria, tá? É um carro assim que me desagradou em alguns pontos. Acabamento eu achei ruim. Questão de estabilidade em curva, é um carro que poderia ser melhor. Ele, mesmo se ele fosse um pouco mais baixo, um carro que realmente é muito alto, então para quem vai passar por estradas que precisa de ângulo de entrada e saída, pô, legal, tu não vai raspar esse carro em lugar nenhum, porque se tu raspar, velho, tu é fera. Agora, carro muito alto, então assim, ele tem a vantagem de ser um carro alto, mas tem a desvantagem da estabilidade. Eu achei que ficou um pouco comprometido. Essa versão aqui, ela possui só airbag duplo, então questão de segurança, assim, tem controle de tração e estabilidade, mas fica devendo aí também um pouco pela questão de airbag. Central multimídia, esse carro não tem, ele só tem o rádio. O que me desagradou muito nesse rádio, ele possui um botão de scroll, né, um botão de rodar aqui, só que ele não aumenta e abaixa o volume. Pra mim, pô, é muito lógico tu pensar em aumentar e abaixar o volume, então tu vai toda hora. E ao invés disso, tu tem que apertar no botão pra baixar, e demora pra baixar, então assim, ó, pra aumentar e abaixar o volume eu achei ruim. E o som desse carro eu não achei bom. Quando o volume ele passa de 50%, pessoal, os alto-falantes começam a se torcer, né? E assim, ele deixa a desejar um pouco na qualidade sonora também. Pessoal, a gente tá falando aqui de uma versão mais básica, eu aluguei lá na locadora, então vai ter seus defeitos. Talvez a versão topo de linha, ela não tenha essas características. Mas assim, essa versão aqui eu não compraria. Não compraria. Tiveram vários pontos negativos em relação a isso. Acho que Duster tem que ser versão topo de linha, assim como alguns outros carros, mas tem que ser versão topo de linha, né? E eu acho que no futuro a Renault tem que estar trazendo um motor turbo, assim como até estava lendo na 4 rodas ontem, que a Renegade eles estão querendo vir com motor 1.3 e 1.0 turbo. Então eu acho que a nossa amiga Renault aqui tem que começar a pensar nisso também. Galera, eu tava aqui editando vídeo, eu esqueci de comentar algumas coisas e eu na verdade até tinha feito algumas anotações de diferenças da Duster 2019 para 2020. Eu não comentei lá no carro, mas eu quero comentar aqui rapidamente com vocês. A primeira delas é que na Duster 2020 a gente já tem start-stop,
E isso dá diferença na questão do consumo, né? Apesar que o consumo na estrada ele não teria tantas diferenças, então assim, apesar de falar o carro novo é mais econômico, pode até ser, mas não na estrada. Na estrada a diferença ia ser irrisória, então não considere o consumo. O consumo teria poucas diferenças. Inclusive a Duster nova, ela é mais pesada, ela tem 1.279 kg e a outra 1.214, o que resultaria em um maior consumo de combustível, né? Aqui na questão da distância entre eixos, então é a mesma coisa, temos as mesmas características principais do carro, então não espere um desempenho superior de mecânica da Duster nova. Agora, o único desempenho superior realmente talvez seria de acabamento, tal, painel, acho que isso realmente pode ser melhor. A Duster é vendida apenas com motor 1.6, agora em 2020, e em 2021 a Renault está estudando a possibilidade de trazer um motor 1.3 turbo, assim como outras montadoras já estão estudando também, o que talvez pode ser uma alternativa mais interessante, pode ser talvez a salvação desse carro, um carro que vai ficar mais interessante, um carro que vai ficar mais esperto. Então, para quem quer buscar uma Duster aí, talvez valha a pena ou esperar mais um ano, ou até pegar uma versão um pouco mais antiga, né? Já que por um preço mais acessível. Outra característica interessante é a questão das câmeras. Esse carro possui 4 câmeras, onde é possível detectar pontos cegos, inclusive tem sensor de ponto cego, então isso na versão 2020, tá? Topo de linha, o que também é uma coisa que também é interessante. Então a Duster 2020 ela trouxe algumas melhorias, mas a gente percebe que de powertrain, principalmente de desempenho na estrada, ela ainda vai ficar devendo pelo fato de estar trazendo exatamente o mesmo conjunto. E na questão de segurança, pasmem pessoal, mas ela só traz airbag duplo, ela não traz airbag lateral de cortina, então não espere segurança extraordinária desse carro. Isso é um problema realmente bem grande, se a gente for parar para pensar que os carros concorrentes hoje vêm todos com pelo menos 6 airbags, né, laterais de cortina, nem como se fosse opcional, mas a Renault nem opcional oferece, então mesmo tendo a Renault 2020, nós teríamos essas considerações. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like embaixo, deixe nos comentários se você acha que a Duster é um carro aí que precisa de uma reforma, é um carro que tá legal, como é que tá a Duster. Pessoal, agradeço muito e é isso aí, valeu, tamo junto. Álcool gel, pessoal, necessário. Quer dar um oi pra câmera? Tem um canal no YouTube, tô gravando vídeo. Ó. Valeu, até mais. Segue lá, MM Lifestyle. Ó, viu, galera? É isso aí. Fazendo propaganda no pedágio. Tem que fazer, que senão